eu quero te dizer que nós já fizemos 59 vídeos esclarecendo etapas da reforma tributária. Esse vídeo 60 é o derradeiro, tá, dessa nossa jornada. Então, se você tiver interesse, você pode assistir, tá nesse canal, todos os vídeos estão aí. Agora aqui nós vamos falar da Zona Franca de Manaus, ZFM. Vamos falar primeiro do conceito e vigência dos benefícios. A Zona Franca de Manaus é uma área incentivada, criada para promover o desenvolvimento regional lá no Amazonas. E os benefícios fiscais da Zona Franca de Manaus têm prazo garantido na Constituição brasileira. Só pode usufruir desses incentivos as empresas habilitadas na SUFRAMA, Superintendência da Zona Franca de Manaus, mediante projeto técnico aprovado. Bens e atividades abrangidos. Podem ser beneficiadas indústrias e empresas de comércio ou serviços registradas na SUFRAMA. Há exclusões importantes. Por exemplo, armas, fumos, bebidas alcoólicas, automóveis de passageiros, petróleo e derivados e cosméticos, salvo se produzidos com matéria-primas regionais, conforme o artigo 441 da Lei Complementar 214. Um exemplo prático: uma fábrica de eletrônicos em Manaus, ela pode importar componentes com suspensão de IBS e CBS, mas uma fábrica de cerveja não terá acesso a esse incentivo. Importações da Zona Franca de Manaus. Indústrias incentivadas têm suspensão de IBS e CBS na importação de insumos e bens de capital, conforme o artigo 443. Essa suspensão, ela se torna uma isenção quando o bem é consumido no processo produtivo ou ficar 48 meses no ativo imobilizado. Se o bem sair da Zona Franca de Manaus antes desse prazo, os tributos suspensos deverão ser pagos. Operações com bens nacionais. A saída de produtos nacionais para a Zona Franca de Manaus tem alíquota zero de IBS e CBS, conforme o artigo 445. Em contrapartida, na entrada no Amazonas incide um IBS reduzido 70% da alíquota normal, artigo 446. Empresas da Zona Franca de Manaus recebem créditos presumidos de IBS, que variam conforme a origem. Olha, se vierem do sul, do sudeste, exceto o Espírito Santo, 7,5% de crédito presumido de IBS. E se vierem do norte, nordeste, centro-oeste e Espírito Santo, 13,5% de crédito presumido. Exemplo prático: uma indústria em Manaus que compra insumos de São Paulo recebe crédito presumido de 7,5% sobre o valor da operação. Operações entre indústrias da Zona Franca de Manaus. A venda de bens intermediários entre indústrias incentivadas dentro da Zona Franca de Manaus tem alíquota zero de IBS e CBS, conforme o artigo 448. A compradora pode aproveitar crédito presumido de 7,5%, artigo 449. Vendas da Zona Franca de Manaus para o resto do país. Produtos fabricados na Zona Franca de Manaus vendido para fora dela geram crédito presumido de IBS e CBS, conforme o artigo 450 da Lei Complementar 214. A CBS, por exemplo, concede crédito de 6% em alguns casos. Isso evita perda de competitividade e mantém a atratividade regional. Incentivos especiais de CBS e IPI. CBS com alíquota zero para bens nacionais e serviços prestados dentro da Zona Franca de Manaus, previsto no artigo 451. Ok? Então, CBS, alíquota zero para bens nacionais e serviços prestados na Zona Franca. IPI reduzido a zero a partir de 2027 para produtos fabricados na Zona Franca de Manaus, sujeito a alíquota inferior a 6,5% na TIP de 2023, conforme o artigo 454. Então, os produtos fabricados lá com alíquota inferior a 6,5% estão absolutamente isentos. Bens sem similar nacional instalado na Zona Franca de Manaus podem ter IPI mínimo de 6,5% com possibilidade de ajustes graduais. Resumo final: a Zona Franca de Manaus foi preservada na reforma tributária como regime diferenciado, com suspensão, isenção e créditos presumidos de IBS e CBS, além da redução de IPI.
Esses incentivos têm regras específicas, exigem habilitação na SUFRAMA e estão voltados para fortalecer a industrialização daquela região, mas com exclusões importantes, como armas, fumo e bebidas. É um regime que busca equilibrar desenvolvimento econômico e preservação de receitas tributárias e salvar a região de Manaus. Porque se a reforma tributária viesse seca para todo mundo, acabasse com o IPI, a Zona Franca sem essa proteção, a Zona Franca de Manaus perderia a benesse que ela concede, então a coisa ia ficar muito difícil lá para Manaus. Por isso a reforma tributária cuidou de proteger Manaus, a Zona Franca de Manaus. Ok? Esse é um resumo da Zona Franca de Manaus na reforma tributária.